A paz do Senhor, povo de Deus, está tudo bem com vocês? Está tudo bem com vocês, meus queridos e amados irmãos? Meus irmãos amados, eu quero assim passar uma visão que eu tive, agora de madrugada. Uma visão assim, meus irmãos, com um vento muito forte. Um vento ao qual nunca vi aqui no Brasil. Um vento daquele, eu acho que eu só vi lá nos Estados Unidos, onde o povo chama de ciclone. Mas tão forte aquele vento, meus irmãos, que ele levava uma pedra do tamanho de uma casa. E aquele vento, meus irmãos, vinha assim na minha direção, chegava perto de mim e voltava para trás. E voltando para trás, levava uma pedra bem grande, do tamanho de uma casa. E qual é, meus irmãos, a interpretação que eu tenho para isso? A interpretação que eu tenho para isso é as lutas, É as provas que a gente tem no dia a dia. Mas Deus está mostrando que não me atinge, Deus está mostrando que Ele é comigo. Essa é a interpretação que eu tenho. E Deus é com você também. Meus irmãos, se a gente for zeloso com as coisas de Deus, for zeloso com a sua palavra, Deus ele tem esse cuidado para conosco. Tem esse cuidado. E muitas das vezes a pessoa, por não ter fé, quando vem qualquer vento, ele já se desvia do caminho do Senhor. E é falta de experiência, Nós precisamos ter experiência para com Deus. E aí muitos se afastam, voltam para o mundo, porque não adquirem uma experiência com Deus. Deus mostra essas visões assim, para que a gente se firme cada vez mais na presença dEle, e para que a gente entenda que a gente não está sozinho, e que Ele está conosco todos os dias. Jesus nos prometeu: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século, disse Jesus nas Escrituras. E muitas das vezes, por causa de qualquer vento que vem, a gente quer, meus irmãos, fracassar, a gente quer ficar medroso e já pensa em voltar para trás. Mas Deus é Deus, quando Ele fala, está falado. Ele não diz que está conosco todos os dias, até a consumação do século. Então a gente só basta confiar. Essa é uma visão para mim e essa é uma visão também para você, que tem pensado em voltar para trás por causa de luta, por causa de prova. Deus então me deu essa visão, e eu creio que não é só para mim, mas para você também, que está passando aí por luta, por provas. Deus, Ele tem uma promessa muito grande. Ele diz: eu estarei convosco até a consumação do século. Não temas, assim diz o Senhor, nas suas Escrituras. E aí você tem que se firmar, você não pode voltar para trás. Esse é o meu conselho para você nesse dia, que você deve se firmar cada vez mais. Você não deve voltar para trás por causa de luta, por causa de prova, porque Jesus, Ele está conosco. Ele nos prometeu. E veja como que o nosso Deus, Ele é misericordioso, Porque Ele deixou escrito. E muitas das vezes a gente fica meio ali sem querer acreditar, e Ele ainda se manifesta em visões, em sonhos, para dar um reforço a mais, para os seus servos, que muitos parece que não acreditam muito na palavra e volta para trás.
Não volte para trás, porque Jesus está contigo e Ele pede para você ter bom ânimo. Tende bom ânimo, disse Jesus. Eu venci o mundo, Jesus diz nas suas escrituras, né? E aí, meus irmãos, depois dessa visão, já me encontrava em outro canto. E lendo o capítulo de Zacarias, procurando ali do capítulo 1 para frente, eu estava ali, né, lendo o livro de Zacarias, do profeta Zacarias. E aí, meus irmãos, quero ler para você, para nós, porque Deus tem uma palavra para nós. Eu quero ler aqui no capítulo 2 de Zacarias, até o versículo 5. Veja o que diz a palavra do Senhor. Isso aqui é para nos fortificar, para a gente ficar cada vez mais firme na presença do Senhor. Veja o que diz. Capítulo 2 de Zacarias, até o versículo 5. Tornei a levantar os meus olhos e olhei e vi um homem em cuja mão estava um cordel de medir. E eu disse: para onde vais tu? E ele me disse: medi Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo saiu ao encontro e lhe disse: corre, fala a este jovem, dizendo: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão nela, dos homens e dos animais. E eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Olha que palavra maravilhosa, né? O Senhor, meus irmãos, está falando aqui que Jerusalém será novamente habitada. Porque, meus irmãos, nós sabemos que por causa da desobediência do povo de Israel, o Israel foi todo expulso, né? Expulso ali pelos romanos, ali no ano de 70, né? 70 anos depois de Jesus ter ali ter falado que o templo seria derrubado pelos romanos. 70 anos depois de Jesus ter falado isso, veio Roma, né? O Adriano veio ali, matou 500.000 de judeus, pegou a Judéia, né? Riscou a Judéia do mapa, colocou o nome da Palestina e entregou na mão dos sírios. E aí expulsou todos os judeus dali de dentro, que até hoje, né, tem briga. Eles brigam, mas brigam com razão, porque é deles, né? São terra deles. E eles então estão expulsos por toda parte do país, né? Toda parte assim do mundo. Eles estão expulsaram eles. E aí o Senhor está falando, né? Que trará esse povo de volta. E Jerusalém será habitada com muita segurança. Vai ser habitada novamente. E Deus diz aqui na sua palavra: eu mesmo serei para eles uma muralha de fogo. Ali ninguém vai mexer mais com Israel. Então,
Deus, ele não fala somente com Israel, ele fala conosco também, se a gente guardar a sua palavra. Veja que visão, né? Aquele vento vinha muito forte, levava uma pedra, meus irmãos, do tamanho de uma casa, mas aquele vento não me atingia. Por quê? Porque eu tenho guardado a palavra de Deus. Eu tenho andado no temor de Deus. E se você também anda no temor de Deus, guarda a sua palavra, você não precisa ficar temeroso, assustado, querendo voltar para trás, achando que Deus não é mais com você. Não, não precisa nada disso. Deus, ele é com Israel e ele é conosco também. Se nós guardar a palavra dele, Deus tem muitas promessas lindas para mim e para você. E aí, meus irmãos, as visões assim só nos fortalece cada vez mais, né? Porque a gente, como pessoas humanas, quando vem as lutas, quando vem as provas, a gente teme. Mas aí Deus se manifesta dizendo: não temas, eu sou contigo. Eu sou contigo para te guardar e para te livrar e para te dar vitória. Amém? Então, meus irmãos, tive essa visão assim, onde vinha esse vento muito forte, que levava, meus irmãos, uma pedra das leis do tamanho de uma casa. Eu nunca tive uma visão dessa, uma visão assustadora, mas aquele vento vinha até perto de mim e não me atingia. E aí, meus irmãos, são promessas de Deus, é Deus mostrando que está conosco, para a gente não temer, para a gente não temer. Veja as palavras que o Senhor deixou escrito, né, através do profeta Zacarias. Veja a mensagem, né, de encorajamento que Deus deixou para o povo de Israel, que eles ali vão habitar com segurança e o Senhor será para eles como uma muralha de fogo. Ali ninguém vai mais mexer com Israel. Ninguém também mexe conosco se a gente estiver guardando a palavra de Deus. Deus, meus irmãos, tem muito zelo por nós. Jesus chega a falar no capítulo, me parece que 2 de Marcos, que se é de mexer com um dos pequeninos que crê no meu nome, seria melhor para esse que ele colocasse uma pedra, amarrasse uma pedra no pescoço e se jogasse no fundo do mar, do que mexer com um desses pequeninos que crê no meu nome. Olha as promessas de Deus para conosco. E muitas das vezes a gente fica, meus irmãos, meio fraco na fé, querendo voltar para trás, porque muitas das vezes as lutas, as provas, faz com que a gente haja dessa maneira. É a fé que é muito pouca, né? Nós precisamos mesmo orar a Deus, pedir para que Ele acrescente cada vez mais a nossa fé. Acrescente cada vez mais. Que muitas das vezes, quando vem a luta, quando vem a prova, a gente acha que Deus não está mais conosco. Mas Jesus fez uma promessa: eis que eu estou convosco até a consumação do século. Amém? Então fica, meus irmãos, aí este pequeno vídeo para sua meditação. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações para que assim você possa receber mais vídeos. Que Deus assim vos abençoe.